E aí, galera do YouTube, tudo beleza? Agora, galera, nesse vídeo aqui nós vamos fazer o 45 das peças que tem 4 centímetros de largura, tá? Essas peças são as peças que vão montar a moldura do nicho, tá? Esse nicho, a moldura dele é montada em 4 partes, tá? Elas vão ser feitas 45 nos cantos para encontrar as 4 peças. Mas só que esse 45 dos cantos não vai ser eu que vou fazer, não. Isso aí vai ser o cliente que vai fazer, porque ele só pode fazer esse corte quando a caixa do nicho já estiver montada, já estiver colada, entendeu? Para ele fazer os ajustes bonitinho, tá? Se eu fizer esses cortes aí, possa ser que dê algum erro lá na montagem lá e possa ser que fique pequena as peças já, entendeu? Veja aí como é que eu fiz, ó, para poder fazer os cortes nas peças menores, assim, ó, mais baixa de 4 centímetros. Você vê que tem uma peça de porcelanato amadeirado embaixo. E tem outra peça da moldura do nicho, tá? E outra peça sobre a peça da moldura do nicho. Então vocês viram aí, é uma sobre a outra, tá? Tem 3 peças aí na rampa, tá? Para eu não ter que fazer tanta regulagem no parafuso de regulagem, tá? Que fica aqui embaixo da mesa aqui na rampa, tá? Que faz a regulagem da régua, tá? Para afinar e engrossar o corte, tá bom? Veja aí, ó. Eu tô deixando o processo correr em tempo real, tá? Não tô acelerando o vídeo, que é para quem estiver assistindo, vai entender qual é o tempo da duração do corte, entendeu? Até dá para cortar mais rápido, se você quiser também você pode forçar a máquina. Aí aqui eu não tô forçando não, tá? Tô deixando ela cortar no tempo dela, no tempo do corte do disco, entendeu? E esse disco é o disco extra fino, tá? Não é nenhum disco especial, tá? Ele é para porcelanato, tá? Eu uso reforço nele que é para dar uma estabilizada, sabe? Porque esse disco extra fino, ele é muito maleável, tá? Então, para ele não dar muita distorção na hora que está em alta rotação, tem uma lâmina, 2 lâminas de disco aí junto com esse disco, tá? Esse processo aí, ele estabiliza, dá mais rigidez à lâmina do disco, para ela ficar mais rígida, sabe? Mas isso aí não é qualquer flange da Serra Mármore que serve para isso não, tá? Isso aí a flange da Serra Mármore, né, 41NH3, é desse modelo, 4100NH3. É o flange dela, tá? Só que aí eu fiz um processo de desbaste e tudo. Tudo tem vídeo no canal, tá? Se quiser dar uma pesquisada aí, é só procurar por flange, alguma coisa assim, você vai encontrar algum vídeo, tá? Ó, tá vendo aí, ó? É, eu tive que fazer, eu vou engrossar mais o 45, porque deu um craquelado numa peça aí. Só que esse craquelado não vai prejudicar no trabalho, tá? Porque quando for fazer o 45 da moldura, essa parte vai sair fora, tá? Vamos lá, eu vou fazer a segunda peça. Eu tô fazendo primeiro as menores, tá? Mas assim, que nem eu falei, o craquelado, eu vou mostrar ainda para vocês. é, Quebrou numa parte onde vai ser tirada fora, sabe? Ela vai ser cortada, não vai estragar o projeto não, senão eu teria que fazer outra peça. Mais tranquilo isso aí. Veja aí, ó. E se você estiver acompanhando o vídeo aí, ó, tá gostando do carrinho, desses cortes que eu tô fazendo aí, ó, se tiver interesse em adquirir também, é só entrar em contato. Deixa sua mensagem aqui abaixo do vídeo, tá? Que aí eu deixo meu contato para você estar me chamando no privado, tá bom? Veja aí. Se separe que eu fiz o ajuste na imagem aqui, aí ficou meio fora de visão, mas tudo bem. Depois eu vou corrigir isso aí. Vocês notem aí, ó, que eu tô sempre segurando a peça, como é peças pequenas e outra, tem que segurar também, senão a pressão do disco pode fazer ela se mexer para frente, viu? E outra, para quem pergunta, e as peças curvas, como é que você faz? O processo é esse mesmo. Se ela está empenada para cima,
com a pressão, você dá uma leve pressão nela e ela vai se apoiar na rampa, entendeu? Então vai tirar a curvatura dela. Se você achar difícil ainda de tirar essa curvatura, você pode colocar dois calços, um na ponta e outro no final da peça. Então ela vai ficar flexível. Aí você pressiona ela contra a mesa, contra a rampa, sabe? E ela vai diminuir a curvatura e você faz o corte, entendeu? Vocês viram aí, ó, o corte, essas peças aí, a sobra do material que está cortando, está saindo tudo inteira. Isso aí significa que o disco está bem alinhado, sabe? O disco está cortando preciso, tá? Não está com muita vibração, sabe? Eu vou pegar o projeto e já vou dar baixa nas peças que eu já cortei. Aqui, ó, eu vou explicar o detalhe aqui sobre o craquelado, tá, ó. Deu esse leve craquelado aqui, ó, mas é o que acontece, ó. Essa peça vai ser cortada desse jeito, assim, ó, tá, ó. Vocês notem que o craquelado ele vai sair quando fizer o 45, ó. Então, não tem problema, eu vou continuar o serviço desse jeito, tá bom? Agora, se não fosse cortar, aí eu teria que fazer outra peça, porque ficou um craqueladozinho até razoável. Não entendi por que, mas aconteceu. Aí depois disso aí eu faço a regulagem para afinar não, para engrossar mais o corte, para não correr risco de estragar as próximas, entendeu? Sempre limpando a rampa, né? Porque quando a gente está cortando, vai caindo sujeira na rampa aí, vai ficando por trás da peça. Isso aí altera na espessura do corte. Aqui, ó, essa já foi feita, tá? Ó, eu coloquei 45, tá? Essa também. Essas duas já foi feita, aquelas que tá lá em cima da mesa. Agora o próximo passo é essas duas aí, ó. Essas duas, elas, se eu não me engano, elas têm 68 centímetros e meio. É que eu não tô com o projeto aqui de cabeça aqui, tá? Tô fazendo a narração, tá? Esse vídeo foi gravado, eu não gravei o áudio na hora, sabe? Porque assim, eu tenho que tirar o barulho externo, entendeu? Então não dá pra fazer o vídeo já com áudio original, entendeu? Tem horas que dá, mas assim, mas aqui e acolá tem uns barulhos que incomodam as pessoas que estão assistindo, entendeu? Ó, presta atenção aí como é que eu tô fazendo. Eu já tô usando as próprias peças que eu cortei, que eu fiz o 45 para usar como apoio, tá? Ó, é que nem eu expliquei. Você não precisa, ó, tá vendo? Tem espaço lá embaixo para apertar aquele parafuso, mas não precisa. Se eu tenho um recurso, para não precisar fazer isso, eu acho melhor fazer assim, entendeu? Como eu já fiz os cortes das duas de baixo, então é só inverter as peças que vai dar a mesma coisa, entendeu? Mas só que eu ainda estou fazendo uns ajustes aí, ó, porque eu estou com medo de craquelar, tá vendo? Quando eu giro o parafuso no sentido anti-horário, que é afrouxando o parafuso, a peça que está em cima da rampa, ela desce. No que ela desce, ela engrossa mais o corte, entendeu? Ela vai deixar mais material, tá? E se você quiser afinar, é só girar o parafuso no sentido horário, no sentido do aperto. Aí a peça que está em cima da rampa, ela vai subindo de encontro ao disco, isso vai afinar o corte, entendeu? Então você só tem que se atentar do limite de segurança, da margem de segurança para não craquelar, entendeu? Veja aí, ó. Nessas peças grandes assim, que seria o processo de você apertar ela no meio para tirar a curvatura, entendeu? Se não for suficiente, é que nem eu falei, você põe um calço no início, outro calço no final, então aí você vai ter mais espaço para apertar no meio, tá? Eu falo por trás da peça, entendeu? Algum, sabe aquelas fitas que vem amarrado em caixa, que dá menos de 1 milímetro de espessura? Você coloca uma de cada ponta, aí você vai ter um movimento de mola, aí você consegue apertar o meio para poder afinar se o porcelanato estiver torto. Que é muito difícil, né? Você encontrar o porcelanato que não esteja torto.
nesse caso aí, entendeu? Isso aí é mais um recurso. Para quem tem dúvida como fazer, porque a maioria das pessoas pensa assim, mas se o carrinho ele corre reto, como é que vai ficar o porcelanato se o porcelanato é torto? O interessante é você tentar desentortar ele, mesmo que depois que você corte ele vai entortar de novo, novamente, entendeu? Mas na hora da colagem você vai dar um jeito de fazer o distensionamento dele e tirar essa curva, né? Porque se ficar torto na hora de colar também não fica legal. Tem que tirar essa curva do empenho, entendeu? Entendeu? Ó. E esse carrinho, ó, eu uso o sistema de refrigeração automático. Vocês olham aí, ó, que é só eu ligar a máquina e a água começa a subir, tá? O meu sistema ele funciona como uma bomba de máquina de lavar, tá? E a ligação tá aí dentro da serra mármore no interruptor. Conforme eu ligo o interruptor da máquina, essa bomba liga também. Então, tendo água lá no reservatório, eu vou trabalhar com refrigeração, entendeu? Isso aí evita de fazer poeira, sabe? A poeira desses cortes é muito prejudicial à saúde, entendeu? E sem contar que você vai estar protegendo o material que você está cortando, tá? Que o corte seco ele aquece muito, você está protegendo o disco, tá? O disco seu vai durar muito mais se você fazer corte úmido. Olha aí, ó. Ó, eu deixei uma margem boa de segurança, tá? Isso aqui é só para que na verdade eu não ia fazer esses cortes em 45, mas como eu falei, não, já que o rapaz vai ter que lixar tudo isso aí, depois ele vai ter o trabalho de fazer o 45, não, eu vou fazer isso. Eu vou tirar o 45, deixando uma margem boa de segurança, tá? Aí agora é só fazer o lixamento aí, ó, já vai adiantar o lado do rapaz, tá vendo? Muito bom, viu? Vamos pro próximo aí, ó. Eu cometi uma falha na hora de gravar, galera, assim. Essas peças que eu tô cortando, na verdade, elas são feitas o 45 dos dois lados, tá? Mas não tem problema, eu vou continuar os vídeos, tá? Na sequência que eu fiz. E depois eu volto com outro vídeo fazendo o outro lado que faltou, dessas mesmas peças aqui, tá? Eu tô cortando, tá? Veja aí, ó. Sempre conferindo, tá? Às vezes pode acontecer alguma coisa de uma peça estar diferente da outra. O que acontece é o seguinte, o porcelanato ele tem diferença de espessura, tá? Não vai pensar que você vai medir os quatro cantos do porcelanato e eles vão dar a mesma medida. Eles têm diferença na espessura do barro deles, tá? Pouca coisa mais tem, mas assim, mesmo que você corte elas no mesmo tamanho, na mesma galga, possa ser que quando ela estiver em cima da rampa, dê alguma diferença de espessura no corte, entendeu? Assim no 45. Então por isso que é bom dar uma conferida para ver se está tudo ok, para depois você partir para os cortes, tá? Para você não ter surpresa. E vocês notam aí, ó, que eu faço a regulagem pelo parafuso, tá? Eu limito lá o tanto que eu quero cortar, tá? É muito bacana esse sistema assim, ó, porque você regula a profundidade que você quer cortar e ela vai cortar, o sistema vai deixar ela cortar só o que você regulou, entendeu? Com o próprio peso da máquina, não precisa nem pôr a mão ali na máquina para apertar ela para cortar. O próprio peso da máquina já faz isso para você, entendeu? Mas assim, no meu carrinho aqui, ó, com a minha serra mármore funciona porque eu tenho um sistema de interruptor que fica ligado, tá? Agora, se você não tem, aí você tem que bolar alguma coisa. Se você quiser manter a máquina ligada, você pode usar alguma aquelas fitas Helmas que a gente chama de enforca-gato, travar o interruptor e colocar outro interruptor na extensão para você ligar e desligar, entendeu? E manter o interruptor da máquina ligado. Isso seria uma suposição. Se você quiser fazer igual eu faço, tá? Agora, se você quiser trabalhar segurando no interruptor da máquina, levando no gatilho, segurando para frente, para trás, também dá, tá? Veja aí, ó. Muito bom, viu?
Tá vendo? Olhando assim, ó, dá para ver que ficou a mesma coisa, tanto lá no começo, no meio, como no final. Isso aí é porque assim, você percebendo que o porcelanato tem uma curva no meio, você vai pressionar até o porcelanato encostar na rampa, tá? Então ele vai tirar automaticamente, vai tirar a curva e o corte vai sair reto, entendeu? Vai ficar por igual. Olha só, vou mostrar para vocês como é que ficou o ângulo aqui do corte. Que esse ângulo aqui eu reduzi, tá? Se eu não me engano, esse ângulo aí tá com 40 graus, tá? Cada peça, o ângulo do 45 aí tá com 40 graus, tá? Aí, ó, vai ficar bem pouquinho na hora que o rapaz fizer a afinação da meia esquadria, vai ficar bem pouquinho para ele pôr massa na parte de trás, onde fica a massa do porcelanato. Agora eu vou dar baixa nas peças que eu já cortei, tá? E esse foi o vídeo, galera. Não esquece de deixar o like aí e tá acompanhando os próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo.